Boa noite, aleluia, glória a Deus. Estamos mais uma vez reunidos aqui, através do Facebook, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Quero começar esse programa lendo o Salmo de número 15, e logo em seguida estaremos orando para que o Espírito Santo venha direcionar esse momento, venha direcionar esse programa, e que tudo seja feito para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quero ler o Salmo 15 e logo em seguida estarei orando para que o Espírito Santo venha nos direcionar. Salmo 115 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele que cujos olhos é reprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aleluia, glória a Deus, que nós estamos mais unidos aqui nesta noite, começando mais um programa, firmados em Cristo. Eu quero mandar um abraço especial nessa noite para o Adriano Barros, que esta semana completou mais um ano de vida. Adriano, que Deus te abençoe, que Deus, nesse novo ano que você entra na sua vida, que seja um ano abençoado, que os desejos do seu coração você possa contemplar com os seus olhos físicos, e que a sua família também seja abençoada, e que a cada novo dia o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração, ao coração dos seus familiares, e que você tenha um ano de muita paz, de muita alegria, e que os seus sonhos possam ser realizados em nome de Jesus. Já quero mandar um abraço aqui também. O Adriano já está conosco, que Deus te abençoe, Adriano. A Luciana Cassiano já está conosco, a pastora Elita também já está conosco, e que nesta noite o Espírito Santo, ele tenha liberdade para falar aos nossos corações, mas eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria do meu coração que mais uma vez estou aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra, apresentando mais um programa, Firmados em Cristo, porque em quem nós nos firmaríamos se não fosse em Cristo, que Ele é que é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é tudo em nossas vidas, que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo conosco. Pai, que nesta noite eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos como canal de bênção, para estar abençoando cada vida, Senhor, que está conosco nesta noite, nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, e posteriormente vai estar acompanhando também pelo canal do YouTube, Pastor Edson Magalhães, que essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, ó Deus, venha, meu Pai, surtir efeito em nossas vidas, que o Espírito Santo tenha liberdade para pegar essa palavra e gerar vida dentro de nós, ó Deus, e que nós possamos contemplar, Senhor, a Tua graça, que nós podemos contemplar, Senhor, as vitórias já estabelecidas para nós durante esse dia, Senhor. E que tudo, ó Deus, que for feito aqui nesta noite, que tudo que for falado, seja para engrandecimento do Teu nome. Não importa que o homem venha diminuir, o que importa é que o Senhor venha crescer, que Jesus venha aparecer através da vida do homem, Senhor. Que nada aqui seja feito para mim, para a minha honra, para a minha, mas que seja feito para a Tua glória, para o engrandecimento do Teu nome, que está aqui através deste programa, Senhor. Esse programa é Teu, esse programa não é meu, mas juntos nós iremos cultuar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus que você já está conectado conosco. Glória a Deus que você tem separado esse momento para estar recebendo diretamente da sala do trono uma palavra que edifica, uma palavra que transforma. Quem sabe hoje, aqui através da minha voz, o Senhor tem uma palavra-chave para virar no teu espírito, tem uma palavra que pode mudar a tua vida. Quem sabe que nesta noite não é o dia em que o Senhor vai te responder aquela pergunta que você tem feito há tanto tempo e ainda não teve a resposta. Quem sabe não é nesta noite que o Espírito Santo vai colocar essa resposta no teu coração, e você vai poder se alegrar, vai se regozijar
com a vitória que o Espírito Santo vai te dar nessa noite. Quero mandar um abraço para a Helena, para a Ana, a minha irmã ali em Fortaleza, para meus irmãos que estão ali em Fortaleza, o Paulinho, a Isabel, a Fábio, para todos que têm acompanhado esse programa com muita alegria, com muita satisfação, querido, que eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque se não fosse por a vida de cada um de vocês que estivesse nos acompanhando, não teria como esse programa prosseguir, não teria como ir para o ar. Mas quando Deus abre uma porta, o homem não consegue fechar, porque quando ele abre uma porta é porque ele sabe que alguém está necessitando dessa porta aberta, como tem muitas pessoas que não têm condições de se deslocar para uma igreja próxima à sua casa, não tem condições. Então Deus abre essas portas justamente para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus, possa ser abençoada através da sua palavra. E é por isso que Deus abre essa porta. Eu quero mais uma vez dizer, isso aqui não é uma igreja online, porque nós precisamos de uma igreja, precisamos de congregar, precisamos de um pastor para nos aconselhar, para nos orientar. Isso você só vai conseguir se for em comunhão dentro de uma igreja. Por isso, se você tem uma igreja perto da sua casa e hoje é dia de culto na sua igreja, não deixe de ir para a sua igreja assistir seu culto. Mas se você não tem um culto na sua igreja, não tem trabalho na sua igreja, é bom que você nos acompanhe, que aí você vai ser mais edificado ainda através da palavra do Senhor. Amém, queridos? Que nesta noite nós possamos contemplar as maravilhas do Senhor. Antes de ministrar a palavra, eu já quero deixar aqui meus agradecimentos a cada um de vocês. Quero deixar o convite para você que mora aqui em Mossoró, que não tem uma congregação, não tem uma igreja, e que você tenha acompanhado esse programa ao vivo e você assim desejar conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso ministério. A nossa igreja se localiza ali na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, ali vizinho a PAI, por trás do TRE. Os nossos cultos geralmente são às terça-feira, às 19h30, onde nós nos reunimos ali, onde Deus tem trazido uma palavra de edificação para aqueles que ali chegam, para junto conosco adorar e louvar o nome do Senhor. E também aos domingos, queridos, às 18 horas, nós temos a nossa escola dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus, compartilhamos, ali nós tiramos dúvidas, e a partir das 18 horas e a partir das 19 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, em agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é, tudo que Ele representa para cada um de nós. E você que mora aqui nas redondezas, ali na Abolição 2, que assim deseja estar conosco, você será muito bem recebido. Você é o nosso convidado especial. As portas da nossa igreja estarão sempre abertas para te receber a sua família. E com certeza, ao chegar ali, você vai ser abençoado através dos louvores, através da adoração, através da ministração da palavra, através de tudo que for feito ali naquele lugar. Com certeza Deus vai falar com você, porque eu creio que Deus já tem feito grandes coisas ali naquele lugar. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas e, acima de tudo, pessoas têm sido salvas. E é para isso que existe a igreja. Não estou aqui pregando uma religião, estou ministrando a palavra do Senhor, a única palavra que é fiel e verdadeira. Porque a religião, ela não pode salvar, a religião ela não pode curar, a religião não pode fazer nada por ninguém, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, através de sua palavra, Ele pode todas as coisas e Ele tem transformado vidas, muitas vidas dentro da sua igreja, através da sua palavra. E eu te convido a estar conosco ali às terça-feira e aos domingos, compartilhando conosco a alegria de estar na presença do Senhor. Amém, queridos? E que nesta noite o Espírito Santo ele encontre liberdade em nossos corações. Mas, queridos, nesta noite eu quero falar sobre uma vida de obediência. Eu costumo dizer que toda desobediência traz um preço. E muitas vezes o preço da desobediência sai um pouco salgado, sai um pouco caro. E muitas vezes uma desobediência não tem nem como a pessoa mais voltar atrás e se arrepender, porque muitas vezes
uma desobediência leva as pessoas a uma tragédia, leva a momentos dolorosos, momentos difíceis, que aí só mesmo Jesus para resgatar, só mesmo Jesus para curar, só mesmo Jesus para libertar. Isso tudo só acontece através da sua palavra em nossos corações. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre uma vida de obediência. Como está a tua vida em obediência? Você tem obedecido aos seus pais? Você tem obedecido aos seus patrões? Você tem obedecido às autoridades constituídas por Deus sobre sua vida? Porque a obediência que nos leva a momentos de paz, a momentos de alegria. E a obediência também, principalmente a obediência a Deus, nos leva ao caminho da vitória. Não existe outro caminho para a vitória se não for em obediência à palavra de Deus. Principalmente aqueles que já conhecem a palavra, principalmente aqueles que já teve um encontro com Cristo, principalmente aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, principalmente esses que têm que entender que nós temos que fazer a diferença, que nós temos que ser luz nesse mundo, nós temos que ser sal nessa terra, porque é assim que a palavra de Deus diz. Então, se você já tem Jesus no seu coração, você precisa também andar em obediência à palavra de Deus, você precisa andar como Jesus andou. Amém? Um abraço para Marli também, que já está conosco. Que Deus abençoe você, Marli. E nós estamos falando hoje sobre uma vida de obediência e que nessa noite algo pode acontecer na minha e na sua vida. E eu quero usar como texto, queridos, uma referência que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 28, que diz assim: Então admoestou o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Querido, se você começar a ler a Bíblia, se você começar a ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que a palavra de Deus sempre está enfatizando sobre a obediência, está nos ensinando, nos instruindo a andar em obediência à palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, quando nós conversamos com uma pessoa e falamos sobre os mandamentos, a primeira coisa que vem no coração das pessoas é sobre os 10 mandamentos, sobre as tábuas da lei que Moisés recebeu do Senhor lá no Monte Sinai para passar para a congregação a respeito dos mandamentos. Mas será que quando a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor, será que está falando justamente, especificamente, somente ali nos 10 mandamentos que eu acredito que toda pessoa humana, que toda pessoa já ouviu falar ou já conhece e já falou sobre isso? Mas será que é só esses mandamentos? Será que o mandamento que o Senhor tem nos dado é somente os 10 mandamentos que está escrito nas tábuas da lei, a qual Deus entrega a Moisés, quando Moisés passa 40 dias de jejum, sem comer e sem beber, e quando ele desce do monte, ele desce com as tábuas da lei? Não, queridos, se você começar a buscar no Senhor, lendo a palavra de Deus, você vai entender que mandamento é tudo aquilo, querido, que o Senhor tem nos comissionado a fazer, é tudo aquilo que o Senhor nos pede para nos afastar, é tudo aquilo que o Senhor nos ordena a fazer, e nós não fazemos, nós deixamos de cumprir. Então isso também é um mandamento do Senhor, e a obediência, querido, nos traz alegria, a obediência nos traz paz. Então, tudo aquilo que o Senhor tem te pedido para fazer, e você não faz, você está em desobediência e a Deus. Eu quero te dizer, querido, que uma vida de obediência à palavra do Senhor é motivo do Senhor nos abençoar. Não tem como o Senhor não nos abençoar se nós estamos quebrando os seus mandamentos, se nós estamos descumprindo um princípio da palavra de Deus. E o que é princípio da palavra? É tudo aquilo que está escrito para que nós venhamos a andar segundo a palavra do Senhor. Então, hoje estamos falando sobre isso, querido, sobre uma vida de obediência. E nós sabemos, querido, que tudo na vida tem um preço a ser pago. E para vivermos em uma vida de obediência requer esforços e renúncia.
Muitas vezes, queridos, nós não queremos obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Muitas vezes nós não queremos obedecer ao nosso patrão, não queremos obedecer aos nossos pastores, não queremos obedecer aos pais, não queremos obedecer a uma autoridade constituída, porque muitas vezes, querido, ao nós determinarmos obedecer aquilo ali, vai nos trazer o quê? Vai nos trazer dor, muitas vezes vai nos trazer renúncia. Nós teremos que renunciar a alguma coisa que nós temos em nossa vida que nós não queremos renunciar, porque já aprendemos a viver com aquilo. Mas muitas vezes, querido, para nós obedecermos a Deus, para nós obedecermos a um mandamento, obedecermos a uma ordem, obedecermos a palavra do Senhor, isso muitas vezes vai nos trazer dor, isso muitas vezes vai requerer renúncia, querido. E não há prosperidade, não há bênção, e muitas vezes haver renúncia. Muitas vezes, querido, eu costumo dizer que Deus tem nos pedido algo e nós não queremos entregar aquilo ali, não queremos obedecer aquilo, entregando aquilo que Deus está nos pedindo, porque nós temos medo de ficar sem aquilo. Mas eu quero te dizer algo nesta noite, querido. Você que está nos acompanhando, você que está assistindo ao vivo, eu quero dizer para você nesta noite que quando Deus, Ele te pede algo, querido, não é porque Ele quer apenas arrancar aquilo de você, mas quando Deus te pede algo, não tenha medo de entregar, porque com certeza, se Deus está te pedindo aquilo, querido, é porque é algo muito melhor e maior do que aquilo Ele tem para colocar no lugar, Ele tem para te oferecer, porque quando Deus, o desejo de Deus, querido, é nos abençoar, mas muitas vezes, querido, quando Ele quer nos dar algo, é preciso que Ele tire algo para repor no lugar. Então, querido, se Deus tem te pedido algo, querido, não hesite em entregar, porque com Deus você nunca vai perder, com Deus você só tem a ganhar. Isso eu te falo com convicção, porque é isso que Deus tem feito na minha vida, é isso que Deus tem feito na vida da minha família, é isso que Deus tem feito na igreja, agora com o pastor eu. Se Deus está pedindo para tirar algo, é porque é algo melhor, querido, Ele tem para te dar. E nesta noite, querido, que o Espírito Santo, Ele ministra o teu coração. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 10, que aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Então seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus, Ele vai te colocar. Se Deus, querido, Ele está vendo a tua fidelidade no pouco, Ele vai te colocar em algo maior. Quando Deus, Ele determina colocar algo grande na vida de José, foi preciso ele renunciar a algumas coisas, querido. Foi preciso até ele ser vendido, porque ele estava no conforto de sua casa. Talvez ele não quisesse deixar o conforto da sua casa, do aconchego familiar, mas foi preciso ele ser vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. E lá no Egito ele é colocado como o mordomo de Potifar, a segunda autoridade do Egito. E ele mais uma vez, ele entra numa zona de conforto. Ali ele tem de tudo, ali ele domina tudo, ali ele comanda tudo. Então é preciso que Deus tire ele de lá, para que o propósito de Deus na vida dele seja estabelecido. E José, ele fica ali no comodismo, ali naquela casa de Faraó. Ele tem tudo, ele acha que já está no ponto que Deus queria, mas não. Deus tinha algo maior para ele. Então Deus tira ele de lá. Deus permite uma situação e ele é tirado de lá e é jogado onde? Na prisão. E lá na cadeia, na prisão, Deus exalta ele fica como o chefe dos presos. Ele é quem controla tudo. Até que chega um momento em que Deus coloca ele como o governador do Egito. E a Bíblia diz que que Faraó, ele só era autoridade acima de José quando o Faraó estava no trono. Mas quando o Faraó não estava no trono, a maior autoridade do Egito era José. Mas por quê? Porque José tomou uma decisão de obedecer à vontade de Deus. José, ele não murmurou em nenhum momento, porque foi vendido pelos seus irmãos, porque foi preso lá no Egito, mas ele apenas obedeceu, ele rejeitou os prazeres que o mundo lhe oferecia, para quê? Para seguir em frente em obediência a Deus. E por isso ele foi fiel no pouco, então Deus lhe colocou no muito. Querido, quando você decidir obedecer a Deus, ser fiel a Deus no pouco que você tem,
com certeza, querido, Deus vai te colocar em coisa maior, talvez coisa que você nunca pensou em um dia alcançar. Porque é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é justo. E ele não deixa de olhar para mim, ele não deixa de olhar para você. Muitas vezes a dificuldade, as situações tenta nos afastar da presença de Deus. Mas Deus, ele é tão soberano que ele ordena o seu Espírito que nos conforte, que nos dê força para prosseguir em frente, e que nesta noite, querido, o Espírito Santo, ele possa pegar as palavras que você está ouvindo e transformar em vida dentro de você. Mas você precisa ter uma vida de obediência a Deus. Amém? Então, querido, precisamos observar com muita atenção as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Deus fez promessa para você? Você tem promessa de Deus? Se você tem promessa de Deus, se foi Deus que te prometeu, querido, você creia que você vai contemplar essa promessa se cumprindo na sua vida. Eu não sei o que foi que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Mas eu sei te dizer uma coisa. Se é Deus que está te prometendo, se é Deus que está indo até você e dizendo que vai fazer isso por você, queridos, creia. Creia que vai fazer. Creia que vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de enganar ninguém. O nosso Deus, ele é fiel e ele é verdadeiro. Está demorando a promessa que ele te fez? Já passou um ano, já passou um mês, já passou uma semana, quanto tempo passou? Não desista, persevere, porque um dia você vai contemplar a promessa acontecendo na tua vida e você vai cantar o hino da vitória e você vai glorificar a Deus porque a vitória chegou, porque o nosso Deus, ele é um Deus de promessa. Eu sei, querido, que existe diante de nós paixões e desejos carnais. Isso vai sempre existir, porque a nossa carne, querido, ela nunca se converte. O que se converte é o Espírito. Então, as tentações vão acontecer, as paixões vão chegar, os desejos carnais vão chegar. Mas, por outro lado, também existe uma promessa da parte de Deus. Apesar, querido, de estar vindo perseguições, apesar de estar vindo desejos carnais, apesar de estar vindo coisas contrárias à palavra de Deus tentar te influir, para tentar te afastar, fazer com que você desobedeça a Deus. Por outro lado, existe uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida. E o principal ingrediente para conseguir alcançar essas bênçãos é estar em obediência à palavra de Deus, é estar em obediência ao soberano, aquele que nos criou, aquele que nos projetou, e aqueles que têm plano de bem, de bom e de bem para mim e para você, querido. Todos os dias, Satanás, ele prepara uma armadilha para nos tirar da presença de Deus. Todos os dias, Satanás prepara uma cilada para quê? Para nos fazer entrar em desobediência a Deus. Para quê? Porque estando em desobediência a Deus, está impossibilitado de receber a bênção. O que foi que aconteceu com o primeiro homem? O que foi que aconteceu com o primeiro casal lá no Jardim do Éden? Eles estavam debaixo da bênção, eles estavam desfrutando da glória de Deus todos os dias, ele tinha uma provisão de Deus todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com aquele casal, e eles viviam felizes, eles viviam bem. Por quê? Porque estavam em obediência a Deus. Mas no dia em que eles deram ouvido a uma outra voz, que não era a voz de Deus, eles desobedecem a Deus. E quando eles obedecem a Deus, a glória de Deus se aparta dele. Porque quando eles desobedecem a Deus, eles cometem o pecado da desobediência. E a desobediência que separa o homem de Deus. Então ficou impossibilitado. Mas o nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. E quando nós estamos em desobediência a Deus, Deus procura um plano para nos resgatar. Deus procura um plano para nos salvar, para nos levar de volta a obedecer a sua palavra. E esse plano está em Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, querido, não basta apenas você ter Jesus como teu Senhor, não basta apenas você ter Jesus como teu Salvador, não basta você ter apenas Jesus como teu amigo, você precisa obedecer, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, amar como ele falou, perdoar como ele perdoou. Isso tudo, querido, é obediência à palavra de Deus, e para isso requer renúncia. Muitas vezes nós temos que renunciar, querido, precisamos
Para amar, nós temos que renunciar ao ódio, o rancor, a amargura, querido. E para amar o nosso próximo, nós temos que renunciar ao nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, querido, nesse sentido, nós vamos ser abençoados em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele acredita em mim, Ele acredita em você. Deus acredita que todos os filhos estejam prontos para obedecer a sua palavra. Porque quanto mais nós tomamos a decisão de obedecer a palavra de Deus, mais nós vamos ser abençoados. Eu não estou falando aqui, queridos, em coisas materiais. Eu estou falando aqui em bênçãos espirituais, porque as bênçãos materiais é consequência da nossa obediência a Deus. É consequência de nós obedecermos a sua palavra. Nós não podemos obedecer a Deus pelo que Ele pode nos dar. Não, querido, nós temos que obedecer a palavra de Deus porque é um mandamento. Nós devemos obedecer a palavra de Deus porque é um requisito para sermos abençoados. E Deus, Ele faz questão de abençoar os seus filhos todos os dias. Mas muitos filhos, queridos, estão deixando de ser abençoados. Por quê? Porque estão quebrando um princípio da obediência. Muitos filhos estão passando por sofrimento. Por quê? Porque estão quebrando o princípio da obediência aos seus pais. Muitas pessoas estão desempregadas porque quebraram o princípio de desobedecer aos seus patrões. Então, querido, toda desobediência traz um preço, e muitas vezes o preço é altíssimo, querido. E muitas vezes o preço da desobediência nos leva a voltar atrás, a haver um arrependimento. Pedir perdão a Deus porque desobedecemos a sua palavra. Pedir perdão a Cristo porque deixamos de amar como Ele amou. Deixamos de perdoar como Ele perdoou. Deixamos de trilhar os caminhos que Ele trilhou. Deixamos de abraçar como Ele abraçou. Muitas vezes nós temos que voltar atrás e pedir perdão ao Espírito Santo por não ter dado ouvido à voz que Ele nos trouxe, a direção que Ele nos deu, deixar de ser guiado por Ele para ser guiado por homens. Queridos, a obediência é a base de tudo. E eu creio que nesta noite, querido, o Espírito Santo, Ele vai nos levar. E vai nos levar, tanto a mim como a você, a um nível mais profundo de obediência à palavra de Deus. Porque é assim que funciona, queridos. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei, você não sabe como está a minha vida hoje, mas o Espírito Santo sabe, porque o Espírito Santo, ele prescruta o mais profundo dos nossos corações. E nesta noite, querida, essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu creio que é para libertar pessoas, é para curar pessoas, é para afastar pessoas de caminhos errados. Eu creio nisso, querido, porque a palavra de Deus ela é uma semente e ela jamais voltará vazia. Amém, querido? Então, querido, tudo na vida tem um preço. Tudo nesta vida tem uma escolha a ser feita. Tudo na vida tem uma escolha a ser feita. O que é que você está escolhendo? Você tem escolhido obedecer ou desobedecer? Querido, nós devemos entender, querido, que existe um princípio da colheita. E o que é que eu vou colher amanhã? Eu vou colher amanhã aquilo que eu semeei hoje, querido. Então, se eu semeei obediência à palavra de Deus, eu vou colher as bênçãos estabelecidas na palavra de Deus. É interessante saber, querido, que neste livro aqui existe 8.000 promessas de bênçãos, querido. E essas bênçãos são para aqueles que estão em obediência à palavra de Deus. E você não quer perder as bênçãos contidas nessa palavra para a sua vida? Você quer deixar de receber as bênçãos que o Senhor tem para você, que você quer deixar de se ver cumprir na sua vida, as promessas que Deus tem feito? Não, querido, você não quer, eu não quero, mas um princípio é andar em obediência à palavra de Deus. E como é bom, querido, andar em obediência à palavra de Deus. E, querido, quando nós obedecemos à palavra de Deus, quando nós vivemos segundo a vontade de Deus, quando nós obedecemos os estatutos, os mandamentos de Deus,
os nossos filhos, queridos, os nossos netos, a nossa geração posterior vão usufruir, querido, dessa obediência, porque a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, que Deus, ele é zeloso, que Deus, ele é ciumento, ele cuida dos seus filhos, e ele diz que ele amaldiçoa até a primeira, a quarta geração daqueles que não obedecem, daqueles que rejeitam, daqueles que não o amam, daqueles que cometem o pecado da desobediência, daqueles que não andam segundo a sua vontade. A Bíblia diz que Deus ele aborrece até a quarta geração. Mas interessante, querido, que enquanto Deus ele aborrece até a quarta geração daqueles que o aborrecem a Deus, ele ama e abençoa até 1000 gerações daqueles que fazem a sua vontade. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Ele traz uma sentença até a quarta geração daqueles que o aborrecem. Uma sentença de maldição, mas ele traz uma sentença de bênção até 1000 gerações daqueles que buscam andar segundo a sua palavra, daquele que obedece os seus estatutos, daquele que anda no seu caminho, daqueles que amam ao seu Filho Jesus, daqueles que aceitam andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, perdoar como Jesus perdoou. E é isso, querido, que eu tenho certeza absoluta que você quer para a sua vida, porque é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ver as minhas gerações seguintes sendo amaldiçoadas, eu quero ver a minha geração seguinte sendo abençoada, assim como Salomão foi abençoado no seu reinado. Salomão, querido, foi o único rei de Israel que reinou durante 40 anos e não precisou usar espada, que não guerreou. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. Mas por quê? Porque o seu pai Davi obedeceu as palavras de Deus. Davi obedeceu os estatutos de Deus e caminhou como Deus queria. E Davi venceu todos os inimigos de Israel. E assim a sua geração foi abençoada. O seu filho Salomão usufruiu da obediência de Deus. Você quer que seu filho seja abençoado? Você quer que os seus netos sejam abençoados? Então comece a partir de agora a obedecer a palavra de Deus, andar nos estatutos de Deus, caminhar os estatutos. Pastor, mas eu não sei como obedecer a palavra de Deus. Eu não sei como caminhar nos estatutos de Deus. Eu não sei como fazer a vontade de Deus. Esse livro aqui te ensina, queridos. Esse livro aqui te ensina como você deve andar, ensina como você deve caminhar, ensina como você deve obedecer a palavra de Deus, querido. E quando você tomar essa decisão de andar segundo a vontade de Deus, você vai ver que você vai ser abençoado, mas você vai deixar um legado de bênção para a tua geração. Oh, aleluia, glória a Deus, queridos, glória a Deus por isso. O nosso Deus deseja que os seus filhos possam ser um povo abençoado em todas as áreas de sua vida. Ele não faz acepção de pessoas. O segredo é estar em obediência à sua palavra, é ter uma vida de obediência, é ter uma vida em santidade, é ter uma vida no altar do Senhor. Oh, querido, nós precisamos esforçarmos para um crescimento espiritual, e com essa atitude nossos filhos irão imitar nossas vidas e será inevitavelmente aos nossos filhos não serem alcançados pelo agir de Deus, queridos. Oh, querido, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos dar o máximo de nós, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós devemos, querido, buscar em tudo obedecer a palavra de Deus, porque nós estamos usufruindo, mas o melhor de tudo, querido, além de nós estarmos usufruindo das bênçãos do Senhor, do perdão de Deus, do perdão de Jesus, da salvação de Deus, da vida eterna, os nossos filhos, queridos, também vão poder usufruir dessas verdades bíblicas, sim, querido. Mas para que você comece a obedecer ao Senhor, o primeiro passo é você crer que esse livro é a palavra de Deus, que ele tem instruções para a palavra de Deus, querido. Todo equipamento eletrônico, quando você compra, vem um manual de uso. Tem um manual de instrução, como você deve usar, como você deve ligar. Esse livro aqui, querido, é um manual de uso para o ser humano, porque foi Deus quem criou o ser humano. Então ele entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, um manual de uso, como nós devemos viver, como nós devemos proceder, como nós devemos agir, querido, como nós devemos andar em obediência à sua palavra. Querido, isso é maravilhoso, querido, porque Deus, ele é soberano. Quando ele criou o homem,
Ele não criou o homem simplesmente porque quis criar um homem, mas ele quis criar o homem para o louvor da sua glória, e ele deu ao homem poder e autoridade, ele deu ao homem inteligência, ele deu ao homem o direito de livre escolha, mas ele diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, ele diz assim: hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, eu coloco diante de ti a vida e a morte, e ele ainda nos dá um conselho: escolhe a vida, para que você tenha vida e vida com abundância, e seus filhos tenham uma vida abençoada. É isso que a palavra de Deus, além de Deus nos colocar o manual, ele ainda nos ensina como obedecer, querido. O segredo de tudo, querido, o segredo da tua vitória, o segredo da vitória da tua família, o segredo da vitória da tua empresa, o segredo da vitória em todos os áreas da tua vida está em obediência a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Portanto, vale a pena andar em obediência à palavra de Deus. Vale a pena, querido. Vale a pena você obedecer a Deus. Vale a pena você muitas vezes desobedecer ao homem, mas para obedecer a Deus. Um certo dia, Pedro e João, eles foram presos e foram levados perante o julgamento da corte ali dos fariseus, dos sacerdotes, e ali eles ofereceram para ele algo, querido, que para eles poderia ser muito bom. Quando o rei, ele chega para Pedro e João e diz assim: olha, nós vamos te libertar, nós vamos soltar vocês vão sair daqui livres, sem nenhum açoite, sem nada, mas vocês vão me prometer que vocês não vão mais falar desse Jesus o Nazareno. E você sabe qual foi a resposta deles? Nos importa obedecer a Deus do que ao homem. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você não precisa obedecer às autoridades constituídas por Deus. A Bíblia diz que nós devemos obedecer sim, toda autoridade constituída por Deus, mas desde que essa autoridade não nos impeça de obedecer à vontade de Deus. Quando uma ordem de uma autoridade humana vem para mim, mas que essa ordem vai ferir a santidade de Deus, vai ferir os mandamentos de Deus e uma ordem de Deus, então eu prefiro, querido, obedecer a Deus do que a ordem do homem, porque a ordem do homem não vai me abençoar, a ordem que o homem está me dando não vai me levar à vitória, mas a ordem de Deus, eu estando em obediência, eu vou obter vitória, eu vou obter as promessas de Deus feitas na minha vida. E eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite. Obedeça ao Senhor. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, porque tudo que Deus tem para mim e para você, querido, é bom, é perfeito e é agradável, em nome de Jesus. Amém, querido. Que essa palavra, querido, a minha oração é que o Espírito Santo, ele encontre no teu coração liberdade para pegar essas palavras e gerar vida dentro de você. Mas se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, procura a resposta aqui, queridos, que você vai ter a resposta. Se o que eu falei para você, tudo que eu falei aqui, você não encontrar resposta nessa palavra, você pode jogar fora, que é lixo, mas que você encontrar resposta nessa palavra, toma posse, que ela é fiel e ela é verdadeira, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero orar por você, eu quero orar por a sua família, eu quero orar por algumas pessoas que estão enfermas. Essa semana eu recebi a notícia que a Marina, aquela criança que nós estávamos orando por ela, Deus curou, ela já foi liberada, ela já pode voltar para a escola. Eu creio que hoje ela já voltou para a sua escola, porque ela estava impossibilitada, mas Deus ouviu as orações da igreja, Deus ouviu as orações dos santos, e a saúde daquela criança foi restabelecida. Mas eu creio que Deus já está restabelecendo também a saúde da Merilene. Eu creio que Deus já restabeleceu a saúde da neta do pastor Roberto. Eu creio que Deus está estabelecendo a cura, a saúde de cada um que nós temos orado por cura. Mas nessa noite eu quero continuar orando. Eu quero orar por essas pessoas, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde dessas pessoas, para que a alegria retorne ao aconchego do lar, em nome de Jesus. E se você que está nos acompanhando ao vivo,
se você está enfermo, mas se você não está enfermo e tem alguém na sua família que se encontra enfermo, se tem alguém na sua família que está com algum problema na justiça, toma posse da palavra. Eu vou estar orando, não vai ser eu que vou te dar essa vitória, mas vai ser o Espírito Santo que vai te dar essa vitória em nome de Jesus. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero, como ministro da Tua palavra, eu quero liberar, Senhor, nesta noite, uma palavra de cura, Senhor, sobre as pessoas, meu Pai, que tem nos acompanhado esse programa, que tem acompanhado a cada momento, Senhor, ouvido a Tua palavra, Senhor. Eu quero liberar, Senhor, uma palavra de cura, Senhor. A cura física seja estabelecida sobre a vida dessas pessoas, Senhor. A cura espiritual também, Senhor, que seja, meu Pai, seja estabelecida, que essas enfermidades, Senhor, seja removida desses corpos, seja lançada na cruz, Senhor. Eu declaro cura física, eu declaro cura espiritual, eu declaro libertação, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero abençoar nesta noite, Senhor, cada família que está, meu Pai, nos acompanhando, recebendo essa palavra, Senhor. Pai, eu quero colocar a vida da Enire, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, sobre aquela criança no ventre da Enire, Senhor. Ela recebeu um diagnóstico negativo, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos, Tu és Senhor do Senhor. Eu quero declarar que essa criança vai nascer sadia. Eu quero declarar que a Enire vai amamentar o seu filho, a sua filha, a sua criança. Eu quero acrescentar que esses pais vão ver essa criança correndo para se alegrar, Senhor, porque Tu és o Deus dos deuses, Tu és o médico dos médicos, Senhor. Não estou aqui anulando a medicina, mas eu estou querendo, Senhor, que Tu chega na hora certa, que ela precisa desse milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus que a família da minha cunhada, Senhor, vai contemplar, Senhor, vai contemplar o milagre, meu Pai, que Tu já fez na vida dessa família, Senhor, que essa criança vai nascer sadia para o louvor da Tua glória. Pai, eu quero colocar, Senhor, a vida da minha filha Merilene, que a saúde dela seja estabelecida, Senhor, que ela venha voltar brevemente, Senhor, ao seu trabalho, à sua vida normal do dia a dia. Eu quero colocar a vida da Dagmar, Senhor, coloca as tuas mãos sobre aquele joelho, Senhor, faz a cirurgia, em nome de Jesus, cura, Pai. Eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, diante do teu altar, Senhor, mas que o mais importante, o que seja curado, o seu espírito, Senhor. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a vida dos nossos telespectadores. Eu quero abençoar a vida da Marli, eu quero abençoar mais uma vez a vida do Adriano, a vida da Luciana, a vida da minha esposa, a pastora Elita, que está acompanhando, a vida da Vitória, a vida dos meus irmãos ali em Fortaleza, a vida da minha filha lá no Pará, do meu genro, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, que o Senhor esteja sustentando cada um de pé com a Tua força, Senhor. Eu quero declarar uma semana mais do que abençoada na vida de cada um que acompanhou esse programa ao vivo, também aqueles que posteriormente, que não pôde assistir ao vivo, mas vai estar assistindo o vídeo amanhã pelo Facebook ou pelo canal do YouTube, que essa palavra possa entrar no coração de cada um e que todos sejam abençoados e que todos temos uma noite mais do que abençoada em nome de Jesus. Querido, muito obrigado pela sua audiência. Na quarta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta com uma palavra abençoada para a minha e para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.